Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Na terceira semana desse mês da família, nós vamos meditar sobre a honra dentro da família. O desafio proposto pelo Ministério Oicos, dirigido pelo nosso querido pastor Gilson Bifano, nos traz essa profunda reflexão, esse imenso desafio para os nossos dias. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do verso de 1 a 5, para extrairmos a nossa reflexão dentro desse texto da palavra do Senhor nesta manhã. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que todos nós possamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos orienta e nos desafia, e acima de tudo nos esclarece sobre tudo o que vivemos e vamos enfrentar no nosso dia a dia. Que nesta manhã nossos corações estejam sensíveis, segundo a direção do Senhor, segundo o Teu propósito. Ajuda-nos nesta manhã a compreendermos, ó Deus, esse princípio para uma família ajustada, para uma família vencedora. Que o Senhor nos guie neste desafio, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, agora Paulo nos apresenta uma marca terrível desse tempo, que é a desobediência aos pais. Como nós estamos vivendo uma época terrível dentro das famílias. O apóstolo Paulo, nos falando também em Romanos 1:30, ele nos traz ainda características sobre essa desobediência. Ele fala, Romanos 1:30, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Como nós temos visto isso hoje em dia? Como nós temos presenciado essa realidade em que muitas pessoas deixam de obedecer ao Pai terreno e também deixam de obedecer ao Pai celestial. As características estão aí diante de nós, diante da palavra de Deus, e nós não podemos esconder isso. Eu e você, sendo pais e sendo discipuladores de pessoas, nós não podemos esconder essas coisas. E nós também não podemos criar mecanismos de não querer esclarecer o que é o pecado. O pecado nos mostra claramente através da palavra de Deus que é uma desonra ao nosso Deus. A desobediência a Deus produz resultados ruins para a vida humana. A desobediência aos pais não apenas afeta a vida familiar, mas traz uma ruptura social inegável. Nós vemos o aumento da violência, nós vemos o aumento do tráfico de drogas, o aumento da prostituição. Tudo isso são frutos de desobediência dentro do ambiente familiar.
A minha pergunta para você nesta manhã é: você é um filho obediente ao seu pai? Você foi um filho obediente ao seu pai? Se você foi, você ainda permanece em obediência ao seu pai. E é lógico que nós não estamos falando aqui de pais violentos ou de pais fora do padrão da palavra de Deus. Nós estamos falando de pais que buscam viver a experiência da fé em obediência a Deus. E sendo pais obedientes a Deus, ensinarão seus filhos a serem obedientes a Deus. Queridos irmãos, a igreja, ela é estabelecida por famílias. E a família é a base para uma igreja saudável. Se a igreja não está saudável, é porque a família não está saudável. O problema nunca é do grupo para o menor, é sempre do menor para o maior. Não podemos subverter isso. Nós precisamos entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer, que nós precisamos disciplinar os nossos filhos para que eles não vivam pela estutícia de seus próprios corações, e que nós, ao formar indivíduos que sejam obedientes em nossos lares, que saibam respeitar os mais velhos, que saibam honrar os mais velhos, que saibam cuidar dos mais velhos, nós estaremos então influenciando toda uma sociedade. Toda uma sociedade. Agora, se ao contrário nós não fizermos isso, nós corremos o grande risco de contaminar toda uma sociedade. E infelizmente existe hoje uma militância ideológica que tenta subverter os princípios da palavra de Deus. Ao longo desta mensagem, então, nós vamos encarar isso de frente. Nós vamos refletir sobre os resultados da desobediência e depois nós vamos como podemos criar uma cultura de obediência a Deus, de obediência aos pais, uma cultura de obediência dentro da família. Então, primeiro, vamos à primeira pergunta. O que acontece quando a desobediência está presente no lar e quais seus impactos na sociedade? Vou destacar 3 princípios, 3 realidades. A ruptura da unidade familiar. Infelizmente, queridos irmãos, muitas famílias estão tendo suas famílias abaladas justamente porque os filhos não aprenderam a obedecer pai e mãe. Filhos rebeldes não conseguirão formar lares saudáveis. Filhos que não obedeceram seus pais e não respeitam autoridades não conseguirão restabelecer famílias saudáveis. Quando se quebra o primeiro comando de disciplina, todos os outros sofrerão as suas consequências, criando então um ambiente de caos. A quebra disso, a quebra da autoridade dos pais, produz então aumento de criminalidade. Queridos irmãos, eu trabalhei por 3 anos na casa de prisão provisória, fazendo trabalho voluntário, visitando, evangelizando lá. E eu quero dizer para os irmãos, 80% daqueles que estavam ali presos, eles eram filhos de pessoas que se denominavam cristãos, mas que infelizmente o cristianismo que seus pais viviam dentro de suas casas não era o cristianismo que eles viviam dentro da igreja. Porque dentro da igreja pareciam crentes, mas dentro dos seus lares eram pessoas que não praticavam o evangelho. Nós não podemos ser partícipes da incoerência de vida com a palavra de Deus. Nós não podemos. Nós precisamos viver na palavra de Deus e ensinar os nossos filhos a viver na palavra de Deus. 2 anos atrás, aquele juiz lá nos Estados Unidos, muito famoso, que é transmitido às suas audiências, e ele estava ali com um rapaz que ele estava pela 4ª vez. E aquele juiz disse para aquele rapaz: mas você da última vez que disse que estava indo para a igreja, e agora você está aqui novamente? Você mentiu para mim? O rapaz não respondeu nada. O juiz virou e falou assim: você não conheceu a verdade dentro da igreja? Você não viveu essa verdade? Você disse que estava e era cristão, mas não era cristão? Aquele rapaz não respondeu nada.
Queridos irmãos, a nossa incoerência de vida cristã, quem sofrerá as primeiras consequências serão os nossos filhos. O seu filho precisa ver você praticar a sua fé verdadeiramente, em oração, em leitura da palavra de Deus, em jejum, em serviço na obra do Senhor Jesus Cristo, em discipular outras pessoas. Os seus filhos precisam ver que você é um servo fiel a Cristo Jesus. Acredito que todos nós que estamos aqui, todos que estão ouvindo essa pregação, nós não queremos esse tipo de fruto para as nossas famílias. Nós não queremos rupturas familiares, nós não queremos filhos desobedientes, nós não queremos um aumento de violência na sociedade. Portanto, é importante que eu e você saibamos criar uma cultura de obediência à palavra de Deus, de obediência a Cristo Jesus. Um filho que é criado com padrões incoerentes, primeiro resultado, queridos irmãos, vai ter problemas escolares. Nunca ache que o problema escolar do seu filho, com baixo rendimento ou indisciplina escolar, tem a ver com a escola ou com os professores. Pode ter, mas é muito pequeno isso. Os problemas estão dentro do lar. Invariavelmente, todas as famílias que têm problemas, quando eu pergunto, eu digo, como que está o culto no lar? Como que está a vida de oração? Vocês estão orando de joelhos todos os dias juntos, pai e mãe, isso é responsabilidade sua. E principalmente dos homens. Você, pai, tem que chamar sua esposa para orar juntos e orar pelos filhos. É responsabilidade, se nós não queremos cultivar e ter isso nas nossas famílias. Portanto, a segunda pergunta é: o que podemos fazer para criar essa cultura de obediência dentro das nossas famílias? Então vamos pensar sobre este caminho que pode produzir bênçãos para as nossas filhas, para os nossos filhos, para a nossa vida. Então lembrem sua família que a rebelião nunca foi aprovada por Deus. A rebelião nunca foi aprovada por Deus. A desobediência está ligada à rebelião. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A repreensão de Samuel a Saul, dizendo então que aquilo era rebelião e rebelião contra Deus. Provérbios 17, 11. O homem mau só busca rebelião, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Os pais devem ser obedientes a Deus. Os pais devem ser obedientes a Deus enquanto pais. Que Jesus diz para nós: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E o meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. João 14, 15, 21, de 23 a 24. Você, pai e mãe, como filhos de Deus, precisam ser obedientes a Deus como pai, para ensinar os seus filhos a obediência. Não quebre princípios. Não quebre princípios. Respeite as placas de sinalização no trânsito. Use o cinto de segurança. Não fure sinais.
Não estacione em locais indevidos. Respeite as filas prioritárias. Cumpra horários. Cumpra suas promessas com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. Seja o exemplo da verdade na sua casa. Não viva como uma pessoa em desobediência a Deus. A palavra de Deus ainda diz mais: cultive na família um sentimento de obediência para com as autoridades constituídas. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Nós precisamos obedecer às leis visíveis e as leis da palavra do nosso Deus. Como isso é importante nesse tempo? Como isso é necessário para nós? Nesse tempo em que se aumenta cada vez mais o desrespeito, fale respeitosamente com o atendente do caixa. Seja do banco, da farmácia, do supermercado. Ali, o atendente é uma autoridade de fiscalização daquele local, daquele ambiente privado. Será que nós temos essa dimensão, esse respeito? A minha esposa, no final do ano passado, teve que sair do trabalho dela e ir para uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência por ataque que ela recebeu no ambiente de trabalho e no exercício da enfermagem. Por agressões verbais que foram desferidas a ela. E por ameaças de pessoas que foram ao final do trabalho dela, à porta do trabalho dela. Uma sociedade que não ensina a obediência, queridos irmãos, ela vai colapsar como nós estamos vendo. E nós, queridos irmãos, nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos o sal da terra, fala comigo, sal da terra. E a luz do mundo, luz do mundo. E nós estamos aqui para temperar este mundo de uma maneira diferente. Nós podemos fazer a diferença, amém, irmãos? Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença para as pessoas que estão ao nosso derredor. Quando os procedimentos estão em discordância, querido irmão, se controle, não se destempere. Não haja com destemperança. Semana retrasada aqui em Goiânia, em 2 locais da cidade, as pessoas se atracando por problemas de trânsito, brigando. O que era triste era um avô que estava com 2 crianças no carro. Queridos irmãos, não se destempere. Técnica simples, conte até 10. Não deu, conte até 100. Não deu, conte até 10.000. Amém, irmãos? Amém? Não se destempere. Não há mal que dure para sempre. Sempre lembre-se disso. Não há mal que dure para sempre. E lembre-se ainda mais pela manhã as misericórdias do Senhor serão renovadas. Amém? Então dá um glória a Deus. Então não há mal que dure para sempre. Não há problema que seja insolúvel, querido irmão. Confia no Deus da tua salvação. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se, mas permanecem para. Amém, irmãos? Então nós não precisamos.
nós podemos praticar a palavra de Deus. O que mais dentro da família? Conte as histórias daqueles homens que obedeceram a Deus. O maior exemplo de obediência para mim se chama Noé. Noé. Imagina você construir um barco imenso no meio do deserto. Ele foi objeto de chacota, de calúnia. Ele foi objeto de escárnio. Ele e a família dele, não foram? Mas observe, os filhos obedeciam a Noé. Os filhos aprenderam que é mais importante obedecer ao pai e à mãe do que ir com a manada deste mundo. E Noé foi fiel e ele levou 100 anos para construir a arca. Uma geração. Pessoas nasceram e morreram vendo Noé construir e chamando ele de um louco desvairado. Mas Noé seguiu fiel a Deus, obedecendo a Deus. Amém, irmãos? É isso que eu desejo para você, pai e mãe. Seja fiel a Deus, amém? Para de ficar ouvindo a manada. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. E pelo exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 13, diz que Noé salvou a ele e toda a sua família. Fala comigo, toda a sua família. Porque Noé decidiu obedecer a Deus. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu peito e fala: Senhor, eu quero ser fiel a cada dia. Amém. Seja fiel a Deus, irmão. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra de Deus. Ensine os seus filhos. Conte a história de Noé. Conte a história de Davi, que foi fiel a Deus e foi enfrentar um grande gigante diante dele. Conte a história de Abraão, que saiu do meio da parentela, porque a parentela era corrupta, mas ele decidiu ser fiel a Deus. Ensina os teus filhos. Efésios 6:1 nos diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Pai e mãe, nós temos um grande defeito. Nós colocamos muita energia na hora de disciplinar. Às vezes nós colocamos energia demais na hora de disciplinar os filhos. Sendo que nós deveríamos colocar mais energia na hora que os nossos filhos obedecem. Amém, irmãos? Amém? Vamos inverter essa ordem em nome de Jesus? Amém, irmãos? Vamos exaltar mais os nossos filhos quando eles fizerem coisas positivas, amém? Vamos ajudar, vamos elogiá-los quando eles fizerem coisas positivas. Vamos estimular as boas ações, amém, irmãos? Vamos agradecer as boas práticas, amém, irmãos? Não vamos colocar energia nas coisas negativas. Gasta seu tempo com isso, não. Coloca a sua energia nas coisas positivas. Coloca a sua energia em Cristo Jesus. Um dia eu acordei de madrugada e eu vi a luz do quarto da minha filha acesa. Eu fiquei todo curioso, né? Quem não ficaria, né? Eu falei, meu Deus, deve estar mexendo no celular, né? Vou abrir. Eu fiquei com aquela pulga assim, né? Aí eu não falei nada. Fui lá, deitei na minha cama e falei, Senhor,
cuida da minha filha, abençoa ela. Se ela estiver mexendo no celular, que o celular dela trave. No outro dia, acordei, estava fazendo café, daí... Ai, filha, eu acordei, você estava... A luz do seu quarto estava acesa. Ah, pai, eu estava orando. Nossa. Falei, me perdoa, filha. Por quê, pai? Porque na hora que eu passei, eu vi a sua luz acesa, eu fiquei pensando que você estava mexendo no celular. Perdoa, papai. Papai pensou mal de você. E eu estou muito feliz. Filha, eu ganhei minha vida, o meu dia hoje, em saber que você estava lendo a Bíblia de madrugada. Ela olhou e falou para mim assim: várias vezes eu vi o Senhor ali na sala fazendo isso. E eu queria entender por que o Senhor fazia isso. E ela falou: agora eu entendi que isso fortalece a nossa vida. Eu quero que você tenha essa experiência na sua casa. Que você seja o exemplo de fé para os seus filhos. Que você seja o exemplo de amor para os seus filhos, amor a Deus. Que você seja exemplo de fidelidade a Deus para os seus filhos. Porque a maior testemunha da sua vida são os seus filhos. O maior fruto da sua vida são os seus filhos. E se você chegou até aqui, você é fruto de alguém que pode até ser que não foi o melhor, mas hoje você aprendeu que Ele deixou frutos para você carregar na sua vida. E nesta manhã que nós estamos falando e ensinando e refletindo que nós não podemos desobedecer aos pais, que nós não podemos ser desobedientes a Deus, mas nós precisamos entender da alegria que se traz em obedecer a Deus. Amém, irmãos? A obedecer a Deus produz alegria, produz satisfação, produz paz para as nossas vidas. Que você seja o exemplo de obediência a Deus. Que você estabeleça uma cultura de obediência a Deus na sua casa, na sua família. Não substitua o congregar na igreja do Senhor por coisas supérfluas deste mundo. Não substitua isso, irmãos. Não substitua isso. Coloca isso como prioridade, como respeito, como reverência a Deus. Seja o discipulador de seus filhos. Seja o exemplo de fé na sua casa. Siga o exemplo de Noé, que foi fiel a Deus, mesmo quando ninguém mais era fiel ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Feche os teus olhos. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Essa palavra não é para produzir culpa em nenhum coração. Essa palavra ela é para produzir frutos na sua vida. Eu quero te dizer que há um tempo novo para se viver. E esse tempo novo se inicia-se hoje. Se inicia-se hoje com você diante de Deus. Deus quer te dar um tempo novo. Uma nova história pode ser construída na sua vida e na sua família a partir de hoje. E basta apenas uma decisão. Senhor, eu vou te obedecer todos os dias da minha vida. É a única decisão que você precisa fazer nesta manhã. Dizer que vai ser obediente a Cristo. Obedecer a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus e ensinar os mandamentos de Deus àqueles que estão ao seu redor. Se você quer isso hoje na sua vida, fique em pé comigo na presença do Senhor. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor, para que Deus venha te abençoar, te fortalecer nesta manhã e conduzir em nossas casas essa cultura de obediência a Cristo Jesus.
Pai de amor, Pai querido, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Apresentamos, ó Deus, as vidas, as famílias aqui, ó Deus, que tomam essa decisão, ó Deus, de guardar os Teus mandamentos, de obedecer a Tua palavra, de seguir os Teus caminhos. Que nós sejamos obedientes como Noé foi. Que nós vivamos, ó Deus, na Tua presença. Que os nossos filhos aprendam a ser fiéis, olhando para nós, Senhor. Que os nossos filhos aprendam, ó Deus, que vale a pena Te buscar, Senhor. Que vale a pena ser fiel ao Senhor, ó Deus. Que nós saibamos, ó Deus, ter uma palavra sempre temperada e edificadora para os nossos filhos. Toma cada lar, toma cada família nesta manhã. É assim que eu oro e rogo ao Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.